E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Tô com uma voz estranha, que eu estou aqui um pouco rouco, mas isso não me impede de fazer o vídeo. E tá, parece um robozinho, sei lá, até a gente mesmo estranha. Não sei se você aí vai sentir esse estranhamento. Minha filha me perguntou a semana passada, pai, ela conversando com uma colega dela e elas se questionaram. Como é que a gente pode provar, ou por que a gente pode dizer que o cristianismo é a religião verdadeira? Suponho que você já tenha se feito essa pergunta também, tenha se questionado, ou alguém tenha lhe questionado sobre isso. E eu iniciei essa discussão num vídeo anterior sobre todas as religiões levam a Deus, será que todas as religiões são verdadeiras? É um vídeo introdutório para os próximos dois vídeos que eu vou fazer, que eu pretendo então, nesses dois próximos vídeos, esse e o próximo, demonstrar por que o cristianismo é a religião verdadeira, já que é necessário que uma das religiões estejam corretas. Se você quer mais argumentos em relação a isso, assiste o vídeo que eu vou deixar o card aqui. E nesse vídeo a gente vai argumentar em relação à primeira razão porque a gente pode crer ou defender a ideia de que o cristianismo é a religião verdadeira. E se você quer saber o que é que eu vou falar, quais são os argumentos, então espere mais um pouco, que com certeza eu vou matar a sua curiosidade. Vamos nessa? São dois grandes argumentos que nós podemos utilizar para defender a tese de que nós estamos com a verdade, que é o argumento da Bíblia como palavra de Deus e o argumento de Jesus como sendo o próprio Deus. E eu não vou falar de Jesus agora, vou deixar isso para um outro vídeo. Nossa abordagem nesse vídeo será sobre a Bíblia. Será que a Bíblia merece confiança? Será que os cristãos estão certos em dizer que ela é a palavra de Deus? De fato, há muitas dúvidas em relação a isso e há muitos questionamentos, porque a primeira coisa que me dizem é: mas pastor, mas Sérgio, como é que eu posso acreditar num livro que foi escrito há mais de 2000 anos? Como é que eu posso acreditar, na verdade, há mais de 3000 anos? Como é que eu posso acreditar num livro que foi escrito por homens? Então, de fato, não há razões para crer que a Bíblia não tem problemas. E aí a gente vai tentar desconstruir esses argumentos. Primeiro argumento a favor da Bíblia. É verdade, a Bíblia foi escrita há 3.500, 3.600 anos atrás, num período entre 1.500 anos, entre o primeiro livro e o último livro da Bíblia, escrita por mais de 40 pessoas. E o interessante é que boa parte dessas pessoas também não se conheciam. Eram desde pessoas doutas a pessoas que não eram tão doutas assim, por exemplo, um pescador como Pedro, um vaqueiro como Oséias, nós temos Paulo, alguém extremamente douto, Moisés, enfim, nós temos pessoas das mais variadas classes sociais, num intervalo de tempo muito grande entre o primeiro que escreveu Moisés e o último livro da Bíblia. Então, de fato, o que me chama a atenção é tantas pessoas, três línguas diferentes, mas uma coisa é inegável, é que a Bíblia é harmônica. Mesmo com tanta gente escrevendo, pessoas que nem se conheceram, a Bíblia ela não tem contradição. Isso é incrível. Isso é, de fato, um grande argumento. E se você acha que a Bíblia tem alguma contradição, eu sugiro que você coloque aqui nos comentários para a gente poder conversar sobre isso, tá certo? Eu não vou aqui estar me detendo a supostas contradições bíblicas. Se você tiver interesse em a gente conversar, a gente conversa. Enfim, a Bíblia não tem contradições, é um livro harmônico, mesmo em detrimento desse espaço de tempo, de 1.500 anos entre os escritores, o primeiro e o último, e toda essa diversidade social, intelectual deles. Isso é incrível, incrível. Isso seria o primeiro argumento a favor da Bíblia. Um outro argumento importante é o argumento arqueológico. Ao longo da história, a arqueologia, ao invés de contradizer a Bíblia, ela tem, na verdade, servido como uma ciência que auxilia as verdades bíblicas, e os fatos narrados, nomes de pessoas e lugares, têm sido atestados ao longo do tempo pela arqueologia e não questionados, embora a tentativa seja sempre de colocar a verdade bíblica em xeque, mas a história tem sido a favor da Bíblia. Eu não quero falar muito sobre essa questão arqueológica, nós poderíamos fazer um vídeo específico. Quando um historiador, e eu como historiador posso dizer isso dentro do meu lugar de fala, vai analisar a autenticidade de um livro antigo, ele faz três perguntas.
A primeira pergunta que ele faz é: qual a distância entre a cópia mais antiga e o seu original? Quantas cópias nós dispomos e quais são as variantes que há entre essas cópias? Qual a quantidade de variantes, para se ter uma ideia do conteúdo, né? Se ele é comprometido, se houver muitas variantes, é claro. E se houver muitas variantes, em que ela pode comprometer o conteúdo. Então são essas três perguntas para a gente atestar uma autenticidade de um livro. E fazendo essas perguntas à Bíblia, e é interessante fazê-las e é importante fazê-las, a gente tem algumas respostas interessantes. Eu vou colocar um quadro aqui para você ver a relação da confiabilidade dos manuscritos bíblicos, entendendo que os livros da antiguidade eles não eram escritos em papéis de celulose como são hoje. Eram escritos em papiros e por isso eles facilmente se deterioravam e era necessário então fazer as cópias para não se perder o texto, né? Para não se perder o texto original, o que a gente chama de autógrafos. Os manuscritos originais da Bíblia nós chamamos de autógrafos. Então, vamos ver, eu vou colocar esse gráfico para um primeiro gráfico aqui para a gente falar um pouco sobre ele. Como você pode ver, aí está um gráfico demonstrando o espaço de tempo em anos entre o original e as primeiras cópias remanescentes. Então, se você pega aí Homero, por exemplo, você tem um intervalo aí de 500 anos entre o original e a última cópia, a cópia mais antiga que se tem. Ou seja, é um espaço de 500 anos que existe entre o original e a primeira cópia que se tem conhecimento. Quando você vai pegar os escritos de Demóstenes e Heródoto, por exemplo, você tem um intervalo de tempo aqui de 1.400 anos. Platão, 1.200 anos. E Tácito e César, 1.000 anos. Plínio, 750 anos. Então, é um intervalo de tempo muito grande entre o original e as primeiras cópias remanescentes. E você sabe a quantidade de tempo em relação ao Novo Testamento? São 25 anos. É um espaço de tempo extremamente curto entre o original e as primeiras cópias remanescentes. E o interessante é que ninguém questiona esses outros escritos, esses outros livros, que são muito bem defendidos aí na academia. Mas tem um dado ainda mais importante do que esse. Qual a quantidade que se tem desse material? Qual é a quantidade que nós temos acesso aos manuscritos, essas cópias? Quantas cópias nós temos, por exemplo, da obra de Platão, da obra de Heródoto, da obra de Plínio? Quantas cópias nós temos, então, do Novo Testamento? Vou colocar mais um gráfico para vocês observarem. Olha só. Preste atenção principalmente a Platão. Os filósofos de plantão aí, observem o número de cópias extraordinário dos escritos de Platão. São exatamente 1.000 cópias. Ah, não, são 7 cópias. 7 cópias da obra de Platão. 7 cópias. Em relação a Heródoto, nós temos 8 cópias da obra de Heródoto. E Aristóteles deve ter mais, de fato tem mais. 49 cópias nós temos da obra de Aristóteles. Mas nós temos livros aqui, de fato, obras com muito mais cópias, centenas. Por exemplo, Eurípides e Demóstenes têm 200 cópias. E Sófocles, 193 cópias. O que poderia se dizer, então, que é um bom número. De fato, é um bom número. Essas obras com centenas de cópias de manuscritos é um bom número. Mas, e se eu dissesse a você que os manuscritos do Novo Testamento nós temos 5.000 cópias? É isso mesmo. Exatamente 5.000 cópias. Mas o interessante é que a gente não sabe disso na universidade. É que o meu professor de filosofia jamais diria isso para mim, nem um de história. E eu que tive professores de história e de filosofia. Mas eles são extremamente críticos à Bíblia por causa de um livro antigo, mas não são tão críticos. Eles não usam a mesma régua para criticar, então, por exemplo, os escritos de Platão ou de Aristóteles, que só tem pequenas dezenas de cópias, ou Platão, que não tem nem 10 cópias. Percebe que hipocrisia? Usando a mesma régua para analisar os livros antigos, nós estamos sendo levados, então, a perceber, até agora, que só pelo fato de termos mais cópias de um manuscrito, ele merece mais confiança. Por quê? Quanto mais cópias eu tenho sobre um manuscrito, sobre um texto, mais eu vou ter a proximidade do original, porque eu vou poder comparar.
Entende? E vou poder comparar. Quanto menos eu tenho, menos eu tenho comparação. Então, quanto mais comparações, mais eu posso aí, de alguma forma, construir a verdade do texto original. Então, quanto mais cópia, nesse caso, melhor. Mais próximo da verdade eu estarei. Mas, quanto mais cópias, também haverá mais variantes. É verdade, haverá mais variantes. E é sobre a terceira pergunta das variantes, daquelas 3 que eu fiz, que eu quero responder agora em relação às variantes do Novo Testamento. Quantas variantes nós temos no Novo Testamento? Nós temos muitas variantes. Nós temos, na verdade, milhares de variantes. Isso é fato. Nós não podemos esconder isso. São milhares de variantes. Mas quando a gente fala em variantes, a gente está falando de uma palavra, de uma letra, de coisas que foram trocadas pelo escritor, pelo escriba, por alguém que estava transcrevendo o texto, por descuido. Então são coisas pequenas. Pra vocês terem uma ideia, menos de 1% dessas variantes, de fato, são importantes. Mas mesmo essas variantes que são importantes, por exemplo, só dar um exemplo para você aqui. Há um texto, que é o texto da mulher adúltera, por exemplo. Tem variantes, tem textos gregos mais antigos que não tem aquela passagem, certo? Ela já está nos textos um pouco mais modernos, vamos dizer assim, um pouco mais recentes. Mas vamos dizer uma coisa, se aquele texto não fizesse parte do original, que diferença faria em grandes doutrinas do cristianismo? Absolutamente nenhuma. Então, nós temos variantes importantes, mas que não determinam ou que não afetam as principais doutrinas bíblicas, ou principais aspectos do cristianismo, os ensinamentos de Cristo. Então, as variantes são milhares, mas são pequenas, e as poucas que afetam alguns textos importantes não afetariam em si a doutrina base, o principal, a essência do cristianismo. Como eu acabei de falar, o texto da mulher adúltera, por exemplo. Temos também o final longo de Marcos, que há variantes nesse sentido, que possivelmente possa não conter aquele texto no original, e também se não houvesse, qual problema teria, que é aquela parte que Jesus comissiona os discípulos, você vai ter outros textos que falam sobre isso. Então, variantes tem muitas, mas as variantes elas não comprometem as doutrinas essenciais da Bíblia. Todo historiador sabe que a testemunha ocular também é importantíssima. E aqueles que escreveram o Novo Testamento, alguns fazem questão de dizer que eram testemunhas oculares, que estavam diante dos fatos. E isso é importante. A testemunha ocular é importante para o historiador, para a história. E aqueles homens que escreveram o Novo Testamento estavam convivendo com outras pessoas que possivelmente também ouviram falar ou presenciaram determinados fatos. Então seria facilmente refutado aquilo que um apóstolo estava dizendo ou escrevendo, se fosse mentira. Ele poderia ser facilmente refutado por alguém da sua própria época, se o que ele estava dizendo fosse mentira. Então o testemunho ocular é importante. E muitos querem utilizar a ideia do testemunho ocular de forma contrária, como se fosse desinteressante ou menos importante. Pelo contrário, quem presenciou de fato o que aconteceu é aquele que tem mais propriedade para escrever ou falar sobre isso. Se fosse mentira, eles seriam desmentidos. A verdade viria à tona com toda certeza. Sem falar nas evidências complementares. O que são evidências complementares? Cidades, países, lugares que foram falados pelos que escreveram o Novo Testamento, e também, eu já falei o Antigo Testamento, eles não foram refutados, pelo contrário, eles foram evidenciados, eles foram confirmados pela história e pela arqueologia. Então, esses evidências complementares são importantes também. Tem um outro argumento importante em relação a que escreveram a Bíblia e o Novo Testamento, principalmente. É o que a gente chama de testemunho constrangedor. Você vai ver, quando você lê o Novo Testamento, e no Antigo Testamento também, você vai ver as pessoas que escreveram não escondendo a sua fraqueza, não escondendo os seus pecados, não escondendo os seus erros. Eu costumo dizer que se eu fosse escrever um livro para ser propaganda da minha religião, um livro que fosse um livro referência da minha religião, eu jamais escreveria a Bíblia. Porque ela revela o pecado daqueles que se dizem ser cristãos, seguirem a Cristo, aqueles que dizem crer em Deus. Ela não esconde esses pecados. Então, se fosse para ser um livro panfletário, não deveria ser assim. Isso só mostra que aqueles que escreveram com confirmação ou com compromisso com a verdade. E por isso eles não podiam esconder quem eles eram.
os seus defeitos, os seus pecados. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe o número de profecias que existiam em relação ao Messias, a expectativa messiânica, as profecias que apontavam para Cristo. E tem um matemático chamado Peter Stoner, que ele faz um estudo e ele diz que a possibilidade de que as profecias se tornassem realidade na vida de uma única pessoa. E o interessante é que ele não faz um cálculo baseado em todas as profecias, que são dezenas. Ele diz que a probabilidade de uma profecia, de 8 profecias se cumprirem na vida de uma pessoa, daquelas profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias, é exatamente a chance de 1 em 100 milhões de bilhões de possibilidades de apenas 8 profecias do Antigo Testamento se cumprirem em Cristo. Você sabe quantas profecias se cumpriram em Cristo? Mais de 60. Isso é matemática. Mais de 60 se cumpriram em Cristo. Quando a gente olha para todos esses argumentos em relação à Bíblia, da sua confiabilidade, nós só podemos admitir que ela é um livro sagrado, que ela de fato é a palavra de Deus, que ela revela quem é Deus. Por isso que é importante a Bíblia para o cristão. Por isso nós não abrimos mão da veracidade, da confiabilidade, da harmonia, da inerrância da Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Ela não tem contradição, ela não contém erros. Por isso que ela é um argumento importante para o cristianismo como sendo a religião verdadeira, porque ela é a palavra de Deus, foi nela que Deus se revelou. Então, aquilo que nós podemos conhecer sobre o Deus verdadeiro está revelado na sua palavra. Ele revelou na Bíblia Sagrada. Por isso que dizemos que é a palavra de Deus, embora escrita por homens, mas homens que foram iluminados, direcionados pelo Santo Espírito de Deus, que todo o tempo, eles não foram possessos por não entraram em transe para fazer ou para escrever a Bíblia. Eles colocaram na Bíblia sua influência cultural, a sua forma de enxergar o mundo, mas tudo isso foi direcionado de tal forma pelo Espírito Santo de Deus que nada disso, no fim das contas, feriu os princípios divinos, nem entrou em contradição um autor com o outro autor. Então, primeiro argumento, porque a religião cristã é de fato a religião verdadeira, é por causa da Bíblia, é a Bíblia Sagrada. E ela diz aquilo que nós queremos saber sobre Deus, sobre quem somos nós, sobre como podemos ser salvos do próprio Deus e de nós mesmos. É a Bíblia Sagrada. Somente ela e o que está escrito nela pode de fato libertar o homem. É o Evangelho, é a palavra de Deus. Que você possa ser liberto pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Essa é a nossa oração e é esse o nosso desejo. Mas antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, apertar esse sininho aí para receber as notificações e dar um joinha para nos ajudar. E deixa um comentário também. Se você acha que a Bíblia tem contradições, coloque aqui quais são as contradições que a gente pode lhe mostrar, embora haja textos difíceis, mas nós mostraremos que há respostas plausíveis. Então, até a próxima, se Deus